Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 26 de janeiro, celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Que possamos hoje frutificar em boas obras através do poderoso nome de Jesus. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, acompanhamos o início das pregações de Jesus. Sua palavra possuía autoridade que nenhuma outra poderia alcançar. Ao chegar na cidade que havia crescido, proclama com poder a sua missão: salvar todos nós que somos cativos, cegos e oprimidos pelo pecado. Só o Filho consagrado pelo Pai tem a unção necessária para nos libertar. Se você deseja também buscar a salvação do Redentor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a palavra do Senhor a um irmão perdido pelo pecado. Deus abençoe você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Irmãos queridos, nós hoje ouvimos 3 trechinhos compridos da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos um pontinho de cada um deles, o que me chamou talvez mais a atenção em cada um deles. A primeira leitura que nós ouvimos hoje é um trechinho do Antigo Testamento, que fala de um tempo muito sofrido do povo de Israel. A gente sabe que o povo de Deus viveu séculos como escravo no Egito, até que o Senhor enviou um homem para conduzir esse povo de volta para a sua terra, de volta para a sua casa. Esse homem foi Moisés, que caminhou com o povo de Israel por um deserto muito difícil e muito desafiador. E quando o povo se instalou de novo na sua terra, viveu mais alguns séculos ali. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel era bem parecido com a gente, tinha o coração e a cabeça dura. Por isso, quando o povo parecia
se estabelecer, eles logo esqueciam do Senhor, esqueciam que dependiam dele, que precisavam dele, e começavam a administrar a vida do seu jeito, da sua maneira. Bom, é claro que isso de algum modo começava a dar errado, e foi assim com o povo de Israel. Então o povo de Israel é levado em cativeiro mais uma vez, agora não mais para o Egito, mas para uma outra terra, a terra da Babilônia. Esse cativeiro dura, a parte mais importante dele, uns 70 anos. E esse cativeiro faz com que esse povo deixe para trás uma cidade de Jerusalém que é amada, um santuário, um templo construído por Salomão, que tinha se tornado uma das obras mais lindas daquele tempo. O santuário fica para trás e é destruído, a cidade de Jerusalém é destruída, as suas muralhas são destruídas. A Sagrada Escritura diz que a terra em volta de Jerusalém virou uma espécie de terreno baldio, não era mais cultivada, ficou para trás. E na Babilônia, o povo aos pouquinhos vai se esquecendo da lei de Deus, da palavra de Deus. Não há mais templo como aquele de Jerusalém na Babilônia. As pessoas começam a se esquecer. 70 anos depois, o Senhor toca o coração de um rei que diz: vocês podem voltar para casa, quem desejar, volte. E volta um pequeno resto para Jerusalém, gente de garra, que queria reconstruir a vida e reconstruir a cidade, mas quando eles chegam, o estado no qual eles encontram as coisas é tão ruim, que eles ficam muito desanimados, mas ainda assim eles pensam: vamos lá, vamos reconstruir. Então alguns pensam: a gente vai começar a reconstruir a cidade pelas muralhas, porque aí ela vai ficar protegida de novo. Outros pensam: vamos começar a reconstrução pela casa da gente, a gente tem que ter um lugar onde ficar. E eles começam a tentar de um jeito e de outro, mas a reconstrução não avança, ela não acontece. E o povo, que tinha uma tarefa tão grande pela frente, e que já estava desanimado, desanima ainda um pouco mais. A gente sabe que reconstruir é uma tarefa difícil. Hoje em dia, a gente prefere jogar fora do que ter que refazer algo, por exemplo. Vocês sabem disso, antigamente as coisas eram feitas para durar e a gente ia consertando, né? Tem gente aqui, a gente já conversou sobre isso, que deve ter casado e deve ter ficado com a mesma geladeira desde o dia do casamento, mais de 25 anos. A geladeira já era um monumento enorme assim, né, na cozinha. Hoje em dia a gente compra uma geladeira, daqui a pouco dá ruim, a gente joga fora, arranja outra, né? Refazer, reconstruir é muito exigente. Mas se é fácil jogar fora e arranjar outro, quando a gente fala de coisas, quando a gente fala de vida, de gente, não é fácil assim, né? Ao contrário, a gente não deve jogar pessoas fora. O povo de Jerusalém, então, recebe de Deus uma ordem, por meio de um profeta. E esse profeta diz: vocês tentaram começar a reconstrução pelo lugar errado, por isso ela não avança. Vocês tentaram reconstruir a cidade começando dos muros, mas a proteção da vida da gente não são os muros. Vocês tentaram reconstruir a cidade começando das suas casas, e vocês estavam sonhando com casas bonitas, quando o santuário do Senhor estava no chão. A reconstrução tem que começar pelo templo. Reconstruam o santuário de Deus no meio da cidade, e a partir dali, vocês vão ser capazes de reconstruir todo o resto. O povo entendeu que, na verdade, isso não tem a ver só com prédios, isso tem a ver com alma.
Irmãos, toda vez que a gente tem algo para reconstruir, um casamento, uma carreira, um relacionamento, uma amizade, um trabalho, um sonho, a gente precisa lembrar que a reconstrução só prossegue se ela começa quando a gente reconstrói o nosso santuário, a nossa amizade, a nossa vida com Deus. É sempre da nossa história com Deus que deve partir a reconstrução de todo o resto. Senão a gente tenta levantar muros, a gente tenta refazer a casa, mas as coisas não se completam, não se fecham. Se você tem um casamento a reconstruir, lembre que para que você possa refazer os laços com a pessoa que Deus deu a você, talvez primeiro você tenha que refazer o seu caminho com Deus, que foi esquecido. Sabe, quando a gente refaz a nossa vida com Ele, de repente a gente consegue refazer de novo os laços com quem está do lado da gente, os passos que a gente deve dar num caminho que a gente estava sonhando, mas sem reconstruir primeiro aqui a nossa vida com Deus, o resto não se levanta. O povo começou a reconstruir o templo. Havia pessoas que tinham saído de Jerusalém para a Babilônia, pequenininhas, e que lembravam como era o templo de Jerusalém antes, o templo que Salomão tinha construído. E quando eles viram o que eles conseguiram fazer, eles choraram dizendo: o templo que Salomão levantou era tão lindo, era tão grande. Olha só, a gente só conseguiu essa capelinha aqui. Mas o Senhor disse por meio do profeta: olhem, a beleza dessa casa vai ser maior ainda do que aquela primeira que vocês viram, mas vocês tinham que começar a reconstruí-la. Irmãos, quando a gente começa a se voltar para Deus, quando a gente começa a buscar o Senhor, parece muito difícil, parece talvez que a gente não vai conseguir viver algo tão grande assim, tão especial, mas é só quando a gente se volta para Deus, que depois a gente começa a refazer todo o resto. E sem esse pequeno santuário reconstruído aqui dentro, nada mais vai para frente. Nossa vida com Deus é o começo de toda a reconstrução. E o maior recurso que a gente tem para não abandonar no meio do caminho tudo que deve ser reconstruído, a gente encontra na nossa comunhão com o Senhor. Quem sabe hoje a gente não tem algumas coisas na nossa vida que tem que ser reconstruídas, nossa casa, nossa história com nossos filhos, um trabalho da gente, ou um projeto que a gente sonhou e que de repente não foi da maneira como a gente achava que tinha que ser, ok, mas se a gente tem que reconstruir tudo isso, em primeiro lugar, vai ao santuário, coloca ele de pé de novo. Senhor, eu estava tentando tocar a minha vida e o santuário que eu tinha com o Senhor aqui dentro estava no chão. Eu não te buscava mais, eu não te ouvia mais, eu não conhecia, eu não lembrava mais da tua palavra, eu não desabafava mais as minhas coisas com o Senhor. Senhor, perdão. Hoje eu vou colocar em pé de novo algumas pedrinhas desse santuário. Hoje eu estou buscando no Senhor a minha força. Hoje eu quero entregar para o Senhor os meus planos, porque eu sei que os do Senhor são melhores que os meus, e eu quero entendê-los. E quando a gente começa essa reconstrução, a mão de Deus coloca de pé coisas que antes a gente não seria capaz. O povo de Israel, reunido por Esdras e Neemias, que eram os líderes dessa reconstrução, eles hoje, nós os encontramos ouvindo a palavra de Deus, e eles choravam, porque eles perceberam que tudo tinha desmoronado, porque eles não tinham dado ouvidos à voz de Deus. O Senhor os alertou, o Senhor apontou uma direção, o Senhor os corrigiu, mas eles tinham as suas ideias, eles achavam que as soluções eram os arranjos que eles conseguiam fazer, e tudo tinha dado errado.
e Jerusalém tinha ido ao chão, e eles tinham sido mandados embora da sua terra, e agora eles choravam entendendo, tudo que a gente viveu, tudo que deu tão errado, é porque a gente não ouviu o Senhor. Os sacerdotes viram como esse povo estava com o coração quebrantado, e disseram, olhem, ok, vocês entenderam o que está acontecendo, mas então agora, voltem para casa, enxuguem esse rosto, não chorem mais, chamem pessoas pobres e dividam com eles um bom banquete, e olha, levantem a cabeça, porque a alegria do Senhor vai ser a nossa força. A gente tem muito trabalho pela frente, a gente tem uma cidade para levantar, a gente tem uma vida para reconstruir, a gente pode ter esquecido o Senhor, e por isso que a gente tem diante dos olhos agora são ruínas. Ele não esqueceu da gente, por isso a gente está aqui de volta. A alegria de ter Ele perto da gente vai ser a nossa força. A gente vai dar conta de reconstruir tudo isso, porque Ele está com a gente. Irmãos, a história desse povo de Israel é um pouquinho da história da gente, e isso acontece, e acontece de novo, e quem sabe está acontecendo agora. A gente tem tanto trabalho pela frente, tem tanta coisa para ser reconstruída, tem tanta coisa para ser colocada de novo no lugar. Talvez o que a gente esteja vendo hoje como o povo diante de Jerusalém, seja tudo destruído. A gente esqueceu dele, mas ele não esqueceu da gente não. Então a alegria de ter Ele ao nosso lado, isso vai ser a nossa força para todo o trabalho que tem pela frente. Vamos em frente, levanta a cabeça e vamos adiante. O Senhor está com a gente, e Ele não nos quer em ruínas. Nosso Deus é craque para reconstruir pessoas, vidas, e Ele pode fazer isso ainda com a gente. A segunda leitura da palavra de Deus que a gente ouviu hoje, é um trechinho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e São Paulo fala do nosso corpo, ou usando uma outra palavra que talvez diga mais, São Paulo fala do nosso organismo. Um organismo, como o nome já diz, são órgãos diferentes trabalhando juntos. Um ajuda no trabalho do outro. Órgãos diferentes que sozinhos seriam só um cadáver, mas se estão juntos e têm uma alma, são um organismo vivo. E São Paulo diz, olha, se tudo num corpo fosse ouvido ou fosse olho, a gente não teria um corpo, né? Cada membro precisa do outro, e todos devem trabalhar juntos, todos são movidos por uma mesma alma, por um mesmo espírito. Assim tem que ser também entre a gente. Irmãos, entre nós existem muitas coisas diferentes, em casa, na igreja, no trabalho, na nossa sociedade. Só que São Paulo está dizendo para a gente que a gente tem duas maneiras de lidar com as nossas diferenças. Ou a gente vai olhar para elas como um problema que nos afasta, ou a gente vai olhar para elas como um desafio que tem que manter a gente junto, porque a gente vai precisar uns dos outros. Quem sabe hoje a gente não precisava tentar olhar para os lugares onde Deus nos colocou, começando da nossa casa, e entender que as diferenças entre a gente não são motivo bastante para a gente não poder caminhar junto, contanto que a gente comece a olhar para essas diferenças como algo que pode funcionar bem. Depende da maneira como a gente está disposto a lidar uns com os outros. A tendência da gente é falar das diferenças sempre como problema. De vez em quando eu ouço uma mãe reclamona, não que elas sejam, não, mas às vezes aparece uma mãe reclamona, dizendo, padre, eu tenho 3, 4, 5 filhos, eu criei todos iguais, e cada um é de um jeito, e normalmente ela gosta mais do jeito de um, porque ela também tem o jeito dela, né? E normalmente ela acha que o filho tranquilão, aquele que está sempre ali, esse filho, mas sempre tem um outro que é o rebelde sem causa, que dá trabalho,
eu fiz a mesma educação para todos. Pois é, minha filha, só que cada um recebeu de um jeito, porque os 5 são diferentes. E não quer dizer que o tranquilão não tenha seus problemas. E não quer dizer que o rebelde sem causa também não tenha ganhos com essa rebeldia toda. O negócio é acreditar que eles podem se ajudar e que a gente pode caminhar junto. Senão a gente vai passar a vida fazendo uma coisa só, tentando mudar quem é diferente. Quando no fundo a gente precisa dessas diferenças, né? Acho que fica bem claro isso pela pessoa que vocês escolheram casar, né? Apesar de vocês virem reclamar, né, sempre, um dia desse me mandaram, eu não sei quem foi, mas foi alguém aqui da igreja, eu não lembro, um meme lá de uma esposa reclamando com o marido, e o marido, coitado, um santo homem, ouvindo a esposa reclamar e tal, e a pessoa que me mandou falou, pois é, né, pá, dessa o senhor escapou. Eu falei, ao contrário, meu filho, porque o que elas não acabam de reclamar em casa, elas vêm reclamar comigo. Então, cada um ouve a reclamação da sua, eu ouço a reclamação de 20, né? É bem mais complicado, mas, sabe, você escolheu uma pessoa diferente para casar com você, né? Eu tenho umas senhoras aqui na igreja muito engraçadas, falam, meu Deus, nunca vi, eu estou lembrando até de uma agora aqui, mas enfim, olha, meu Deus, para falar que está calor hoje, ela vai no Gênesis, né? E vai, eu não sei como, misericórdia, mas eu não sei como é que funciona esse tipo de cabeça, mas ela nunca vai numa reta, é um negócio assim, ela vai. Um dia desse veio o marido aqui, pensei até que ele era mudo, mas não era não, ele falou, ô padre, bom dia, eu falei, ele fala, né? Mas depois eu pensei, rapaz, se ela não casa com esse, não tinha como dar certo, porque uma pessoa que fala que nem ela, só podia casar com um homem meio mudinho, porque senão ia ser um desastre esse negócio, não ia dar certo. É claro que isso mas, irmãos, diferenças se complementam, e a gente pode aprender junto, e a gente pode conseguir ir mais longe contando com o jeito e com as qualidades e com os limites de cada um. São Paulo está falando hoje, é claro, de modo especial para a igreja, né? Todos nós aqui somos diferentes, a igreja precisa de todos, cada um podendo oferecer o seu jeitinho, e também trazendo as suas limitações, e administrar isso tudo é um grande desafio, mas a alma da igreja, aquele que mantém a gente junto, apesar de todas as diferenças, é o Espírito Santo. Sabe, o mesmo Espírito Santo trabalha na sua casa, apesar de todas as diferenças que poderiam ser motivo para a gente se afastar, se desentender, a alma da nossa família é o Espírito Santo. Então ele ensina a gente a estar junto, caminhar junto e crescer com as nossas diferenças. Se a gente der um pouco mais de atenção a ele, do que a gente às vezes dá à nossa irritação pelas diferenças do outro, a gente vai conseguir aprender muita coisa legal. A gente às vezes dá atenção excessiva à nossa irritação quando as diferenças do outro vêm à tona. Vamos dar atenção ao Espírito Santo. O que eu posso aprender com isso? O que pode funcionar melhor com as nossas diferenças? Afinal, a gente é um corpo. A gente tem que trabalhar junto. A gente tem que caminhar junto, apesar e justamente porque somos tão diferentes. Repito, administrar isso não é mole, mas a gente não está sozinho nessa. O Espírito Santo de Deus, Ele faz a gente diferente, porque Ele dá dons diferentes a cada um, e Ele mantém a gente junto, porque só Ele faz corações baterem juntos. Se a gente der mais atenção ao Espírito Santo, a gente vai ser capaz de administrar essas coisas complicadas um pouquinho melhor. Por último, a gente ouviu um trechinho do Evangelho de São Lucas. Durante todo esse ano, o Evangelho que a gente mais vai ouvir aos domingos é o Evangelho de São Lucas. E hoje São Lucas conta para a gente como foi o início da pregação de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente
o que ele veio fazer. Nós somos um pouquinho despropositados e nós às vezes fazemos coisas, aliás muitas coisas, das quais a gente não sabe sequer mais o motivo. A gente briga por coisas que a gente já não sabe mais por que está brigando. A gente insiste em coisas que a gente sabe que já não valem mais a pena. A gente às vezes se deixa atropelar por um dia que está sempre trazendo coisas urgentes para a gente, e a gente esquece do real motivo pelo qual a gente está aqui, ou ali, onde Deus nos colocou. Nós às vezes gastamos energias, tempo, gastamos demais a nós mesmos em coisas que depois a gente nem para perguntar, será que está valendo a pena? Será que é isso? É isso que Deus quer de mim? Jesus tinha um alvo. Esse alvo era marcado por uma cruz, e ele foi em direção a esse alvo até o fim. E enquanto ele caminhava em direção a esse alvo, ele sabia exatamente o que fazer. Por isso a Bíblia diz que ele não gritava, porque a tarefa dele não era gritar. A Bíblia diz que ele era capaz de gastar tempo com gente com quem ninguém perdia tempo, porque Jesus sabia que aquela alma que parecia perdida para todos, ele era capaz de resgatar, e ele veio para isso. Jesus, lá em Nazaré, escolhe um trechinho do profeta Isaías, onde ele diz exatamente o que ele veio fazer. E sabem, irmãos, durante os 3 anos nos quais ele caminhou pela Galileia, ele não fez nada diferente disso. E nesses 2000 anos em que ele está à direita do Pai, olhando por nós, nos buscando, se interessando por nós, ele não faz nada diferente disso. E se você conversar com uma pessoa no Brasil, e outra na França, e outra no Vietnã, e outra na Austrália, que tem encontrado Jesus um dia, essas pessoas vão dizer para você a mesma coisa. Ele entrou na minha vida, e quando ele entrou, ele fez isso. Jesus leu um trechinho do profeta Isaías, no qual está escrito: o Espírito de Deus me ungiu, e ele tem me enviado para que eu dê boas notícias aos corações deserdados, para que eu abra as portas para aqueles que estavam cativos e oprimidos, para que eu traga luz novamente para os olhos daqueles cujos olhos tinham se apagado, para que eu diga para aqueles que achavam que não tinham mais tempo: começou agora um tempo, um ano de graça de Deus para você. Irmãos, quando Jesus entra na vida da gente, é isso que ele faz. A um de nós ele encontra com o coração deserdado, parece que a vida tirou tudo. Essa semana eu ouvi uma pessoa falando, partilhando, e não foi por um exagero ou porque ela estava se vitimando, mas é verdade: padre, eu hoje sou como Jó. Parece que a vida foi tirando tudo, pois quando Jesus encontra um coração deserdado, ele traz notícias melhores. Seu Pai do céu não esqueceu de você. Seu Pai do céu, ele pode restituir, ele pode reconstruir o que a vida transformou num monte de ruínas. A outro, Jesus encontra com um coração cativo. E sabem, irmãos, o cativeiro mais sofrido não é o cativeiro que alguém pode fazer para a gente com grades de ferro. O cativeiro mais sofrido é o que a gente faz para a gente dentro, porque para onde a gente vai, a gente carrega esse cativeiro dentro. É o cativeiro da mágoa, é o cativeiro da desesperança, é o cativeiro da solidão, do abandono, é o cativeiro do rancor, do desejo de vingança. A gente se aprisiona nessas coisas, e a gente sabe entrar, mas quem disse que a gente sabe sair?
A gente sabe começar a ficar com uma mágoa. E quem é que disse que depois a gente sabe mandar ela embora? A gente sabe se sentir mal diante da vida, sem disposição para lutar. E quem disse que depois que isso pega, quem disse que a gente sabe descolar isso da gente? Vira de verdade um cativeiro. Mas Jesus veio e Ele tem as chaves desse cativeiro. Ele traz esperança de volta para a gente. Ele é a nossa esperança. Ele traz uma companhia para a gente. Ele disse que estaria com a gente todos os dias até o fim. É como se Ele dissesse: estou aqui, cara. Todo mundo foi embora, mas eu fiquei. Eu estou aqui. Ele veio para abrir de novo os olhos para quem estava cego. Ele veio para dizer que Deus ainda tem tempo para quem achava que não tinha mais tempo. Deus ainda tem um tempo de graça. Hoje esse tempo de graça. Hoje. Não deixa para depois, não deixa para amanhã, não dá uma de legião urbana, temos todo o tempo do mundo. Não, é hoje. Se você pensava que não tinha mais tempo, você tem. O Senhor está dando para a gente esse presente chamado hoje. E se a gente se agarrar a Ele, e se a gente pedir a Ele que mostre para a gente como é a vida, se a gente caminhar ao lado dEle, Ele vai mostrar uma vida nova. E a gente vai descobrir que vale muito a pena. A pregação que Jesus fez depois de ler esse trechinho de Isaías, foi, eu acho, a menor pregação de todo o tempo, de toda a história. Eu nunca vou conseguir fazer uma pregação dessa. Numa frase ele disse tudo. Porque os rabinos que vieram antes de Jesus e os rabinos que vieram depois, todos nós temos que tentar explicar a palavra que a gente ouviu. Mas quando Jesus terminou de ler a profecia de Isaías em Nazaré, ele sentou e a Bíblia diz: todos os olhos estavam fixos nele. E ele não explicou nada. Ele disse a coisa que só ele poderia dizer e mais ninguém. Tudo isso que vocês ouviram está acontecendo hoje, está aqui e é para vocês. Sou eu, essa pessoa de quem vocês ouviram falar tanto e que vocês esperavam tanto. Irmãos, ninguém mais poderia dizer isso. Nenhum pregador poderia dizer: sou eu. A gente só pode dizer: meu irmão, minha irmã, é Ele, corre para Ele. Nenhuma outra pessoa poderia dizer para a gente: sou eu. Não é não. E não diga para ninguém: sou eu. Não é não. É Ele. Ele cumpre tudo. Ele completa tudo. Ele faz tudo acontecer diferente. É Ele. As pessoas tinham os olhos fixos nele. E Ele disse: sou eu que estou aqui, e hoje, e para você. Irmãos, 2000 anos se passaram, mas esse mesmo Jesus que pregou em Nazaré, esse mesmo Jesus hoje está falando com a gente aqui, no Meier. Esse mesmo Jesus está dizendo para a gente: sou eu, aquele que você precisava, aquele que você estava buscando. Sou eu que tenho a chave para abrir esse cativeiro. Sou eu que tenho notícias melhores para você. Sou eu que estou dizendo para você que ainda dá tempo. Recomeça, reconstrói, vamos levantar essas ruínas. Sou eu. Se a gente se agarrar nas mãos dEle e confiar no que Ele é capaz, e só Ele é capaz de realizar, a gente vai caminhar com Jesus numa vida nova, uma vida que vai ter trabalhos. Há muita coisa para ser reconstruída na gente, mas a gente vai ver que vale a pena. A gente vai ver que se a gente recomeçar aos pés dEle, o nosso recomeço vai ser maravilhoso. A gente não vai ser mais arruinado e a gente vai poder ajudar outros a terem a sua vida reerguida também. Que hoje você possa ouvir no seu coração Jesus dizendo para você: sou eu. Que hoje você possa ter os seus olhos fixos nele, porque é Ele a resposta que a gente precisa. E que agarrando nas mãos de Jesus, você possa receber notícias melhores, um tempo novo. E você possa ouvir o barulhinho da chave, abrindo
o cativeiro que estava aí dentro. Jesus pode libertar você de qualquer mal que tinha enchido o seu coração. Jesus é maior do que qualquer mal que estava sufocando o seu coração. Se você confiar nele, ele vai começar a trazer e expulsar tudo isso para fora e encher o seu coração de uma vida nova no poder do Espírito Santo.